Muito bem, vamos começar então os nossos trabalhos. Para o primeiro ponto de petição, número 268, Justiça na contagem do tempo de serviço. Estão abertas as inscrições para as respectivas intervenções, sendo que aos senhores deputados e às senhoras deputadas condições para chamar a primeira oradora. Senhora deputada Eva Brás Pinho, PSD, 3 minutos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo naturalmente por saudar os peticionários pela sua iniciativa e pelo exercício da cidadania. A petição que hoje apreciamos propõe a adoção de medidas legislativas destinadas a assegurar que o período de serviço que não foi contabilizado aos professores também não seja contabilizado a qualquer titular de cargo político, referindo expressamente a deputados e membros do Governo. Solicitam ainda que estas medidas tenham efeitos retroativos sobre pensões, subvenções e prestações estatais. Ora, a proposta parte compreensivelmente de um sentimento de injustiça por parte de professores que foram abandonados pelos governos socialistas, mas é por estarmos cientes dessa injustiça que este problema que esteve na origem da petição já foi resolvido pelo governo da AD, que celebrou um acordo com 7 sindicatos para a recuperação integral do tempo de serviço. Contudo, esta petição apresenta limitações evidentes, tanto do ponto de vista jurídico como prático. Desde logo, os peticionários não clarificam de que forma concreta se aplicaria o referido congelamento. Depois, como todos sabemos, a política não é uma profissão e o mandato parlamentar não é nem nunca pode ser visto como uma carreira. Um titular de cargo político é uma pessoa que exerce uma função de representação, que recebe um rendimento por esse exercício durante um período. Não existe uma profissão de deputado ou membro do governo, pelo que não há naturalmente como equiparar à situação dos professores. Por outro lado, o único regime legal que previa subvenções vitalícias já se encontra revogado há 20 anos, pelo que também neste âmbito o desígnio da petição não teria como ser cumprido. E ainda que, por hipótese académica, estes obstáculos fossem ultrapassáveis, está também consolidado no nosso ordenamento jurídico que o efeito retroativo da aplicação de uma norma não pode colocar em causa direitos adquiridos dos cidadãos, sob pena naturalmente de colidir com o princípio da total confiança, que é a base do nosso Estado de Direito Democrático. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, se é certo que esta petição padece de uma inviabilidade material e jurídica que nos parece evidente e aliás foi reconhecido em seio de comissão por vários grupos parlamentares, importa contudo sublinhar um alerta que esta petição nos deixa. É que ela reflete, em parte, uma percepção pública de opacidade ou distância em relação ao exercício de cargos políticos. E esse é um desígnio que devemos todos assumir. Porque não basta exercer um mandato com dignidade, é preciso explicá-lo, é preciso tornar compreensível o que aqui se faz, o que implica a nossa função, quais os deveres que nos vinculam e as responsabilidades que assumimos. Temos o dever de representar, mas também de esclarecer, de contrariar com factos e seriedade qualquer discurso que procure nivelar a política por baixo ou alimentar a desconfiança das pessoas em relação aos políticos. Como, aliás, infelizmente, sabemos que alguns partidos gostam de fazer, sem, aliás, perceberem que até assim próprios colocam em causa a sua credibilidade quando o fazem. De todo modo, agradecemos mais uma vez aos peticionários pelo exercício de cidadania. Muito obrigada. Senhora deputada Filipa Pinto, do LIVRE, 2 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, é preciso garantir, de facto, justiça na contagem do tempo de serviço dos professores. Aprovámos na legislatura anterior o projeto de resolução pelo fim das desigualdades na contagem do tempo de serviço dos professores. Só a Iniciativa Liberal se absteve, mas a iniciativa ficou caducada com o fim da legislatura e o Governo ainda nada fez. Nessa resolução, recomendámos ao Governo que reveja com urgência os critérios de reposicionamento na carreira docente, assegurando a devida contabilização da totalidade do tempo de serviço em funções docentes de todos os profissionais
eliminando as situações de desigualdade resultantes dos processos de revisão das carreiras e corrigindo as ultrapassagens. O programa de governo promete agora aumentar o salário nos primeiros escalões da carreira docente, para a tornar mais atrativa. Teve essa oportunidade no último orçamento do Estado, sob proposta do LIVRE, que a direita em conjunto rejeitou. Não podemos acompanhar, porém, a petição que hoje discutimos, porque incorre na ideia errada de que o tempo de serviço dos titulares de cargos públicos se equipara, de alguma maneira, aos funcionários públicos. A petição defende que o mesmo tempo de serviço não seja contado a nenhum titular de cargo público. Embora compreendamos a motivação e a frustração dos peticionários pela injustiça que lhes foi imposta, o LIVRE defende que este tempo de serviço deve ser contado para todos os trabalhadores e que o respectivo salário devido lhes seja garantido, inclusive a quem, entretanto, se reformou da profissão através de uma justa contabilização do tempo de serviço para todos. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, 1 minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento os autores desta petição e deixar aqui uma mensagem muito breve e sentida, dizendo que estas iniciativas são extremamente importantes e que chamam de uma forma clara e objetiva a atenção de nós, responsáveis políticos, para os diferentes e diversos problemas que afligem a nossa sociedade. Portanto, deixo aqui uma ressalva dizendo que o mérito jurídico desta petição não está devidamente acautelado, daí que todas as recomendações efetuadas em sede de comissão estão bem esclarecidas, mas ressalvo aqui a importância destas petições. Eu acho que mais do que palavras, eu acho que temos que dar mérito a estas iniciativas surgidas de diferentes franjas da nossa sociedade e que possamos refletir e olhar de uma forma clara e objetiva para os diferentes problemas que afligem o nosso país. Daí deixo aqui os meus parabéns aos autores desta petição, deixando uma ressalva para que no futuro haja mais um cuidado mais objetivo e claro, principalmente do ponto de vista jurídico, na elaboração destas petições. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS-PP, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento os autores desta petição, mas começo por dizer que esta petição assenta num equívoco, porque não há propriamente nada que esta Casa possa fazer a seu respeito. Ainda assim, permitam-me 2 notas. A primeira para dizer que o Governo da AD já está a recuperar integralmente o tempo de serviço dos professores e na próxima terça-feira, dia 1 de julho, serão recuperados mais 598 dias, mais 25% do tempo de serviço dos professores. Este é mais um exemplo, entre muitos outros, de valorização e dignificação dos profissionais que servem o Estado, que servem o país e que foram olimpicamente ignorados no tempo da geringonça e no tempo dos governos do Partido Socialista nos últimos 8 anos. A segunda nota para reforçar que esta petição assenta num monumental e perigoso equívoco, uma vez que, como já foi dito, um deputado, um governante, não é uma carreira, não é e nem nunca poderá ser uma profissão. E ainda bem que assim não é, porque isso significaria a funcionalização da política, que é tudo o que se tem que evitar em Portugal. A atividade política não resulta de um contrato. A atividade política resulta de um mandato popular. Inicia-se quando os eleitores querem e termina precisamente quando os eleitores decidem. E por isso, em circunstância alguma, a atividade política pode estar sujeita às mesmas regras de permanência e progressão que se aplicam à função pública. Assim, não havendo nada que esta Casa possa fazer por falta de objeto, o destino desta petição parece-me óbvio: a reprovação pela sua manifesta improcedência. Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Cardoso, Chega.
2 minutos 30. Senhor Presidente, senhores deputados, hoje é sexta-feira, é dia de trabalho, são 10h15 da manhã, e quando me levantei para vir do meu lugar a esta tribuna falar, contemplava a Câmara e reparava que, sobretudo à esquerda, há muitos lugares vazios, o que reflete a falta de interesse que certas forças políticas em Portugal têm perante um tema tão importante para os professores e para a escola. Mas já que falamos de escola, convidava todos os que aqui estão e todos os que nos acompanham lá em casa a fazer o seguinte exercício. Se um aluno se baldar a aula, se não aparecer, o que é que lhe acontece? Tem uma penalização, tem falta. Ora, a questão fundamental que os portugueses lá em casa se colocam e que eu deixo à Câmara é, pois, a seguinte. Dizem os políticos que não temos dinheiro para valorizar a carreira dos professores. Dizem os políticos que não temos dinheiro para reabilitar as escolas que se encontram degradadas pelo país inteiro. Mas sabem porque é que isso acontece? Porque andamos há anos demais a sustentar uma classe política parasitária que se serve em vez de servir. Essa é a verdade que tem que ser dita em Portugal. Porque, ao contrário do que a AD diz, os problemas do ensino não estão resolvidos. Há milhares de alunos sem aulas, os professores estão descontentes, as famílias estão preocupadas perante a apatia do poder político. E é diante deste marasmo que me cumpre anunciar à Câmara e ao país 3 compromissos que o Chega assumiu no seu programa eleitoral e que desde esta tribuna reitero. Em primeiro lugar, corrigiremos todas as injustiças e ultrapassagens que ainda vigoram na carreira docente e recuperaremos o tempo de serviço para todos os professores, para todos. Restauraremos a autoridade e a dignidade da figura do professor e combateremos sem tréguas o crime e a violência nas escolas. E, por fim, leiam os meus lábios porque vai mesmo acontecer. Baniremos a ideologia de género e todo o lixo ideológico esquerdista que se motivou nos manuais escolares. São estes os compromissos que assumimos com os professores. São estes os compromissos que assumimos com as famílias. É este o compromisso que assumimos com Portugal. Muito obrigado. Bem, não tenho mais pedidos de intervenção. Parece que tenho, afinal. Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Rui Rocha, 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O objeto desta petição, com o valor que tem a ideia da petição em si mesma e a participação dos cidadãos também junto da Assembleia no processo legislativo, o objeto desta petição é manifestamente extemporâneo. As questões que levantava, muitas delas estão neste momento em negociação ou com algum tipo de solução, podemos depois concordar com essa solução ou não, mas para além disso, dessa extemporaneidade que faz com que o objeto esteja vazio, é evidente também que aquilo que aqui se propõe nesta petição é um claro ataque à classe política. E andam mal aqueles que sistematicamente entendem desvalorizar a classe política, entendem desvalorizar o exercício da ação política e esses estão a promover um nivelamento por baixo que aqui nesta Assembleia temos obviamente que recusar, porque obviamente não somos todos iguais, nem nos medimos todos pela mesma bitola. À parte disso, e sendo importante destacar que há uma clara diferença entre aquilo que é o exercício de uma função pública, uma carreira na função pública e o exercício da função política, temos também, tenho a Iniciativa Liberal para falar deste tema, que deixar claro que nem a visão que temos para a função pública e para a administração pública se baseia essencialmente no carreirismo e no decurso do tempo para a aquisição de tempo de serviço,
nem a função política, tal como a vemos, se baseia também nesse mesmo princípio e por isso mesmo, quando aqui, por exemplo, se discutiu a questão da remuneração dos deputados e do fim do desconto que era feito na sua remuneração, nós votamos contra esse fim, mas dissemos a função política tem também de ser valorizada e deve ser valorizada em função dos resultados que nós, como políticos, apresentamos à população. Ora, na verdade, a nossa visão para a administração pública não é diferente e, portanto, sobre essa visão do carreirismo, do decurso do tempo de serviço como único critério para a valorização profissional, para políticos e para a administração pública, propomos uma coisa bem diferente. O mérito e uma avaliação justa do desempenho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, Partido Socialista, 2 minutos e 30. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, começamos por saudar os peticionários que, através do seu esforço cívico, da sua mobilização, procuraram trazer à Câmara aquilo que entenderam ser uma solução de introdução de justiça relativamente a um problema que não é diretamente aquele que peticionam. E esse é, como já foi dito, aliás, o equívoco desta petição. Percebemos o que move os peticionários, um sentimento de que durante alguns anos tiveram um tratamento, no seu entendimento, diferenciado em relação a outras categorias, profissionais ou estatutárias, mas de facto aquilo que nos propõem não é viável e não é viável por 5 ordens de razão. Em primeiro lugar, porque não há essa equivalência entre uma atividade profissional ou a existência de carreiras onde pudesse repercutir-se uma suspensão equivalente ou uma suspensão de uma contagem equivalente. Em segundo lugar, as pessoas que, sendo funcionários públicos, exercem funções transitoriamente num cargo público, obviamente têm formas de reconstituir as suas carreiras que não passa, mais uma vez, pela contagem de tempo de serviço. Em terceiro lugar, porque tudo o que respeita a pensões e ao acesso a pensões, o tempo de todas as pessoas aí nunca foi objeto de intervenção. O problema relativamente aos docentes não era esse e, portanto, a contagem específica que estava suspensa era uma outra que aqui não tem equivalência e, como já foi também referido, o único regime em que havia algum vislumbre de similitude está revogado desde 2005, que era o regime de acesso às subvenções vitalícias. Até diria mais, até ao ano passado havia a única medida restritiva de remunerações que subsistia no universo de todas as funções públicas era precisamente aquele que respeitava às remunerações de titulares de cargos políticos que só no Orçamento de Estado para este ano foi revogado. Tudo isto teria sido uma excelente oportunidade para pedagogia neste debate. Há uma força política que, claro, não resiste à tentação de deturpar, aproveitar para insultar as pessoas que exercem funções públicas, de alguma maneira usar as expressões mais desadequadas para tentar explicar aos nossos concidadãos porque é que aquilo que nos peticionam, que no seu entendimento é justo, não é possível. E não é possível porque os problemas se foram corrigindo, matérias relativas, esta concreta, à devolução de tempo de serviço, gradualmente foi sendo objeto por sucessivos governos de solução e, portanto, este debate podia ter sido uma manhã de pedagogia democrática e cívica e saúde todas as forças políticas que o fizeram e que procuraram transmitir aquilo que a Câmara quis transmitir a estes cidadãos. O vosso empenho é respeitado por esta Câmara, aquilo que nos propõe é que, infelizmente, não pode ser concretizável nos termos em que aqui nos vêm propor. E, portanto, quando fizermos ao longo desta legislatura os vários debates importantes sobre como devem ser exercidas as funções públicas, sobre como é que criamos um estatuto que não cria privilégios, apenas garante proteção de direitos e garantia de deveres, que mantenhamos o registro que a esmagadora maioria das forças políticas esta manhã aqui abraçou, que é o do respeito pela instituição, o respeito pela Câmara e o respeito pelos cidadãos, que mereciam outro debate da parte de todas as forças políticas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, PCP, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, esta é uma petição que traz um tema que tem a ver com o tempo de serviço. É certo que há questões que continuam por resolver e há injustiças que continuam por sanar, e a verdade é que traz um aspecto mais geral que tem a ver com os direitos e a valorização da carreira docente. Mas relativamente ao tempo de serviço, dizer que foi a luta dos professores que obrigou os governos, em particular o governo do PSD e do CDS, a tomar a decisão que tomou. Mas também é verdade que ficaram milhares de professores de fora, cujo tempo de serviço não foi integralmente contado.
Portanto, aquilo que se impõe neste momento é que efetivamente todo o tempo de serviço dos professores seja de facto considerado e que seja inclusivamente considerado aqueles que já se aposentaram na sua reforma e que seja tido em conta. Aliás, estas são questões que temos colocado e que já trouxemos à Assembleia da República e que mais uma vez mereceu a oposição por parte do PSD, do CDS, mas também das demais forças políticas que não permitiram que esta justiça fosse de facto sanada e fosse de facto resolvida. Mas há aqui um outro problema que não podemos deixar de colocar, que é a falta de professores nas escolas, que são os milhares de alunos que não têm professor a todas as disciplinas. Terminámos um ano letivo, ou está a terminar um ano letivo, vai-se iniciar um novo ano letivo em setembro e vai-se iniciar em que condições? Que medidas é que foram tomadas para que em setembro os alunos tenham professores a todas as disciplinas? O que é que foi feito por parte do Governo para resolver este problema? Porque as medidas do Governo falharam redondamente e, portanto, aquilo que se exige são, de facto, avançar para resolver este problema adotando as medidas que são estruturais. E as medidas estruturais é a valorização da carreira docente. Mas olhamos para o programa do Governo e o que é que diz o programa do Governo relativamente a esta matéria? Remete a revisão para o fim da legislatura, ou seja, estamos perante um problema premente que exige respostas rapidamente e o Governo remete para o final da legislatura. Eu creio que estamos conversados quanto às questões já da educação e quanto à necessidade de resolver estes problemas prementes do Governo. Não se vê essas respostas. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN, 1 minuto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento também os peticionários que nos trazem esta petição aqui hoje a debate. Apesar de aquilo que tem sido a recuperação que já foi feita, e nomeadamente a conciliação entre o Governo e os sindicatos, há ainda fora daquilo que foi a negociação, não apenas aqueles que estão no topo da carreira, mas também os que já estavam reformados. O PAN procurou trazer a este debate essa mesma reposição, no entanto, a nossa iniciativa não foi admitido o arrastamento por parte da bancada do PSD, o que muito lamentamos, pois assim não só não permite um debate mais enriquecido do ponto de vista da discussão da iniciativa que os peticionários nos trazem aqui hoje, mas também porque é fundamental, sobretudo num tempo de incerteza, irmos além dos 2 anos, 9 meses e 18 dias de tempo que sempre tiveram aqui em discussão e dar passos mais importantes na recuperação e na valorização destes docentes. A par da discussão desta iniciativa, não nos podemos esquecer que todos os anos parece que pela primeira vez vamos às aulas e que vamos à escola e que acabamos sempre por não ter um ano letivo com tempos completos do ponto de vista curricular, com dificuldades na colocação dos professores e com uma insatisfação que não serve ninguém, nem os alunos, nem os professores e perde a sociedade como o seu todo. Muito obrigado. E com esta intervenção termina este ponto 1 da Ordem de Trabalhos. Vou passar ao ponto 2, petição número 220. Também estão a assistir aos nossos trabalhos um conjunto de peticionários desta petição. E para uma primeira intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, PCP, que dispõe de